Meus irmãos, meus amigos, a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, neste vídeo de hoje, inicialmente eu quero convidá-lo a ler o prefácio do livro Missionários da Luz. É com base neste prefácio que nós vamos desenvolver o nosso comentário de hoje. E eu quero hoje compartilhar com vocês a minha interpretação. Eu quero transmitir para vocês, eu espero que vocês entendam a profundidade da doutrina espírita, o que o Espiritismo tem me auxiliado, que benefícios eu venho obtendo com o auxílio da espiritualidade maior. Quando eu li o prefácio, não foi de imediato que eu cheguei à conclusão que eu vou compartilhar com vocês. Mas me veio a ideia, as histórias que nós, quando crianças, nós ouvíamos de nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares. Quem, mesmo adulto, quem se esqueceu das histórias que os nossos pais, os nossos familiares, o nosso avô, a nossa avó nos contavam quando nós éramos crianças? Seja à beira da mesa, na sala de estar, na sala de refeição, a família. Os corações se reuniam em torno daquela mesa, naquele recinto, nós recebíamos lições, histórias que os nossos familiares contavam. Naquela época, pelo menos na minha infância, não raro a família se reunia. Nós adorávamos, nós nos deleitávamos com aquelas histórias. No transcorrer da nossa vida, nós estamos frequentemente também nos deparando com histórias. E quase sempre nós alicerçamos a nossa vida nessas histórias. Parece que nós criamos um alicerce para que a nossa vida se desenvolva. Será que nós já paramos para meditar a respeito da veracidade daquelas histórias? Será que nós não abraçamos cegamente aquilo que nós ouvíamos quando éramos crianças? Como nós ficávamos admirados com aquelas histórias, com o sobrenatural, com o inusitado. E hoje, a maioria da população ama o sonho. A maioria de nós mesmos idolatra o heroísmo fácil, sobretudo nós que somos carentes de consolação. E nesta carência, quase sempre nós buscamos insensatamente o conforto e idealizamos um paraíso próximo e não só um paraíso fácil. De nossa parte, nós como espírita cristãos, eu penso que você que estuda um pouco da doutrina espírita, nós como cristãos, nós sempre entendemos que de fato a doutrina espírita é o consolador prometido. Mas será, meus irmãos, que nós esquecemos também de que o espiritismo ele é também um movimento libertador de consciências e de corações? Será que nós esquecemos que a doutrina espírita veio para nos libertar, para que nós encaremos a realidade e não nos escravizemos às ilusões? Não nos escravizemos às ideias como intervenção de fadas? Porque a maioria
dos contos religiosos, daquilo que nós aprendemos em assuntos relacionados à religião, quase sempre nós vinculamos a narrativa com intervenção de fadas, anjos, gênios tutelares e até mesmo entre nós espíritas, quase sempre a maioria busca as casas de oração buscando as psicografias, as comunicações com aqueles irmãos nossos que já estão no plano espiritual. Será que nós não estamos nos deixando vitimar pelas ilusões? Talvez até de forma inconsciente pelo céu das facilidades, buscando através do espiritismo uma visão protecionista de Deus. O céu como, ou pelo menos a nossa encarnação, a nossa vida como uma região de favores, em que nós buscamos insensatamente acontecimentos milagrosos e alimentamos a ideia de uma beatitude repousante, contaminados pelas maravilhas do céu. Enquanto isso, parece que nós ainda permanecemos com a mesma posição, com a mesma inocência, ou, melhor dizendo, talvez na condição de adultos, com a inocência das crianças que escutam atentas essas narrativas a respeito das facilidades, do protecionismo, de uma região, mas não só, de uma religião de favores, onde nós buscamos no templo fenômenos maravilhosos, miraculosos, à espera de uma postura repousante. Agora, o que Emmanuel vem nos apresentar neste prefácio, ele de certa forma, ele conta-nos uma história, mas ele pretende que nós nos despertemos para a realidade. Ele quer nos mostrar que a doutrina espírita não é somente o consolador, mas também é um movimento libertador. E ele nos convida para que, se nós queremos de fato a felicidade, a libertação, nós não podemos esquecer do cristianismo face a face com a ascensão, com a luta edificante, com a realidade educativa. Convida-nos, Emmanuel, ao estudo necessário. Nós precisamos estudar em busca do nosso autoaperfeiçoamento, que não se dará sem trabalho e sem que nós assumamos as nossas responsabilidades. Entretanto, quando a espiritualidade maior, ou até mesmo em nossos comentários na Casa Espíritas, ou diante de uma leitura de um texto, quando nós nos deparamos com esses convites, com essa realidade educativa, quase sempre como uma alma ainda inocente, uma criança imatura, nós nos contraímos, insatisfeitos, desanimados. Meus irmãos, não nos iludemos. A vida nos espera. Nós vivemos no meio de leis imutáveis. E mesmo assim, a verdade se nos revela de forma gradativa, sem ruídos espetaculares, como diz Emmanuel, com a serenidade de uma mãe, mas para o nosso próprio bem. Por que nós não iniciemos a busca pela verdade? Encararmos face a face a realidade. Nós não podemos esquecer que a verdade é a verdade. A vida eterna continua, mesmo que nós não acreditemos. E a vida eterna, a verdade, nos ensina, mesmo que seja devagarinho, como diz Emmanuel, com sua paciência maternal. O que nós percebemos é que a maioria ainda continua se iludindo, espera de um céu fácil, em busca de uma religião, de uma religiosidade que satisfaça os nossos problemas. Hoje, nós nos deparamos, seja no YouTube,
até mesmo em livros, quais são os assuntos que preponderam? Projeção astral, influência dos espíritos sobre a nossa vida, até mesmo comunicação de irmãos nossos alienígenas numa casa espírita. Por que nós estamos esquecendo do convite à ascensão, à renovação, ao aprimoramento moral? Para que nós possamos agir de maneira que seja produtivo, eficiente, para que nós nos libertemos. Nos dias atuais, pode parecer paradoxal, mas hoje a maioria das pessoas elas vivem carregadas de certezas. Cada um se acha convicto daquilo que pensa, mas interessante é que poucas pessoas pensam por si mesmas. Raríssimas pessoas buscam confrontar a realidade, buscam a verdade, muito embora falem muito nela, na sua verdade. Raríssimas, repito, raríssimos irmãos nossos buscam entender a necessidade de enriquecimento do mundo interior. Porque a maioria esmagadora não pensa por si mesma. Eu sei. A maioria pensa, acha que pensa, mas quase sempre essa maioria é vitimada por um certo automatismo intelectual, contaminados por ideias obsessivas, chaves, ideias padrões. E nós, se nós não tivermos a coragem de aquilatar essas historinhas que nós escutamos, de ir a fundo, de buscar se tem algum contato com a realidade, nós continuaremos sendo vítimas da ilusão. E a espiritualidade respeitará a nossa postura de indiferença. Hoje, você, meu irmão, você, minha irmã, hoje, quem de nós, qual indivíduo busca se convencer daquilo que realmente é real, daquilo que é verdadeiro? Não é verdade? Quase sempre predomina a satisfação do orgulho, até mesmo nas conversas do dia a dia. Nós queremos impor a nossa convicção, queremos compartilhar as nossas ideias sem peneirá-las, sem detidamente analisá-las. Em verdade, não há uma verdadeira busca, um contato com a realidade. Em verdade, não há uma verdadeira busca da verdade nas coisas que nós observamos. É muito difícil encontrar alguém que se dispõe a estar humildemente, face a face com a realidade. Num simples diálogo com os nossos semelhantes, quando alguém, o semelhante, nos compartilha a sua ideia, será que nós temos a humildade de perguntar a nós mesmos se naquela opinião existe algo de real, naquilo que o outro está dizendo? Quase sempre nós estamos de prontidão para responder com as nossas convicções. Ou será com as nossas ilusões? Quem entre nós, aqui na Terra, alimenta ou pelo menos tenta matar a sede da verdade? Há poucos dias eu estava lendo um livro e me deparei com um vídeo do padre Paulo Ricardo. É interessante que ele falava em assunto análogo à leitura daquele livro. O padre Paulo Ricardo disse: quem deseja a verdade, deseja Deus. Nós fomos feitos para a verdade. Existe dentro de nós uma sede de verdade. E eu me pergunto, por que as pessoas abriram mão, renunciaram ao direito, à sede de buscar a verdade?
porque talvez nós esquecemos de buscar uma vida virtuosa, uma vida que venha ao encontro dos nossos interesses. A maioria ainda se acomoda na ilusão, o medo de encarar o real, o contato com a realidade. Quase sempre, para que tenhamos a aprovação social, o apoio da galera, nós abrimos mãos, renunciamos o direito de entrar em contato com a realidade. E assim, como diz o padre Paulo Ricardo, nós continuamos agindo como um animal irracional que foge do que é desagradável e que se aproxima apenas do que é agradável, como naquelas histórias que nós ouvíamos quando criança, aquelas histórias que nos envolviam, que nos convenciam, que nos agradavam. Mas e o contato com a realidade? E como nós encontraremos a verdade? Aquele que morre de medo de desagradar o semelhante, de desagradar a turma, o sindicato, os colegas. Ora, a maioria das pessoas não encontrará a verdade porque tem medo enorme de ser rejeitado. A pessoa que compartilha os seus pensamentos, aquilo que é produto da sua arte de pensar, a pessoa precisa ter coragem de compartilhar, porque existe a possibilidade de que os outros nos isolem, nos marginalizem. Todavia, como diz Padre Paulo Ricardo, nós não podemos menosprezar. O que é mais importante? O medo da solidão, pelo abandono dos outros, ou o contato com a realidade, com a verdade que de fato, de forma insofismável, irá nos libertar, para que saiamos da caverna, para que nós nos libertemos da sombra. Mas em realidade, ainda aqui na Terra, quase sempre nós fugimos do mundo real porque a verdade vai nos tirar da zona de conforto. Daquele ambiente seguro, dentro do lar, na sala de estar, com os familiares, onde nós ouvíamos histórias. Penso que já chegou o momento de nós, como almas maduras, pessoas adultas, aquilatar essas histórias, aferi-las, para que nós possamos, em contato com aquilo que é real, nós busquemos a nossa ascensão. Agora, precisamos entender que a maioria, poucos, na verdade, poucos têm a coragem de aceitar, de encarar a realidade, muito menos sozinhos neste trabalho libertador. Nós não estamos querendo dizer com as nossas palavras que nós devemos menosprezar as histórias que os nossos pais, os nossos avós contavam naqueles momentos de intimidade dentro do nosso lar, onde a nossa emoção faz vibrar o coração de forma diferente. Mas encaremos a verdade, busquemos a realidade, busquemos a verdade, porque mesmo que às vezes nos leve a sair do conforto, nós precisamos e nós enfrentaremos esse desafio mais cedo ou mais tarde. Enquanto nós mantivermos a nossa postura intacta, imóvel, nós seremos vítimas da ilusão. A doutrina espírita representa para nós o Consolador, mas também um movimento libertador das consciências, para que nós possamos olhar bem fundo, encararmos a nós mesmos com coragem, para que somente assim possamos aprimorar a pedra preciosa que nós somos. Agradecemos a espiritualidade maior,
agradecemos, pelo menos eu agradeço de minha parte a Emmanuel por um benefício, por esses ensinamentos, pelo convite à coragem, ao trabalho, à luta, ao estudo, ao aprimoramento, esse movimento íntimo e social para a nossa própria ascensão. Agradeço a Jesus Cristo, nosso Mestre, que a paz do Messias esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam continuar nos beneficiando a todos. Meus irmãos, pensemos nisso. Analise aquilo que nós estamos dizendo. O objetivo não é criticar, a busca pelo aprimoramento. Até breve.